Você já parou para pensar no poder que as palavras têm? Elas podem construir pontes, ou erguer muros, salvar vidas, ou causar feridas profundas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em como a língua pode ser uma arma poderosa de vida, menos ou até de morte. Se você valoriza a força das palavras e quer entender como usá-las para transformar sua vida e a das pessoas ao seu redor, fica comigo até o final. Antes de começar, já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo que vai transformar seu jeito de se comunicar e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem hoje. Bora juntos nessa jornada então. Vamos lá. O poder das palavras. Entre a vida e a morte, as palavras possuem um poder imenso e muitas vezes subestimado. Quando a Bíblia afirma que vida e morte estão no poder da língua, está revelando uma verdade profunda. A forma como nos expressamos pode construir ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. O que dizemos tem impacto direto na vida das pessoas ao nosso redor. Uma palavra encorajadora pode levantar alguém do desânimo, assim como uma crítica cruel pode lançar uma pessoa à depressão. O som da nossa voz pode ser bálsamo ou veneno. Em ambientes familiares, por exemplo, o uso constante de palavras de incentivo fortalece os laços e promove o crescimento emocional. Por outro lado, palavras agressivas ou negativas, repetidas com frequência, geram traumas que perduram por toda a vida. Nas amizades e nos relacionamentos, a comunicação é essencial. Um elogio sincero pode transformar o dia de alguém. Um pedido de desculpas pode restaurar uma conexão quebrada. A escolha de cada palavra pode decidir entre manter e perder. No ambiente profissional, a linguagem usada entre colegas ou entre líderes e subordinados tem influência direta na produtividade, no clima organizacional e até mesmo na saúde mental dos envolvidos. Palavras de valorização geram engajamento. Palavras ásperas, resistência e medo. Na sociedade como um todo, discursos públicos moldam opiniões e ações. Líderes políticos, religiosos e culturais têm grande responsabilidade no que dizem, pois suas palavras ecoam em multidões, podendo gerar paz ou incitar o ódio. É importante entender que o poder da língua não está apenas no que é dito diretamente, mas também na forma como se diz. O tom de voz, a intenção e o contexto ampliam ou minimizam os efeitos das palavras. A internet e as redes sociais potencializaram ainda mais o alcance das palavras. Um comentário maldoso ou uma fake news compartilhada por impulso pode arruinar reputações, causar sofrimento e até levar alguém a tirar a própria vida. Por outro lado, mensagens positivas, vídeos de apoio emocional e campanhas de conscientização mostram como a palavra falada ou escrita pode também salvar vidas, promovendo autoestima, esperança e solidariedade. Em contextos espirituais, palavras são frequentemente associadas à criação e à transformação. Em muitas religiões, o verbo tem caráter sagrado. No cristianismo, por exemplo, no princípio era o verbo, reforçando a ideia do poder divino da linguagem. Mesmo dentro de nós, a forma como falamos conosco tem consequências. O diálogo interno, menos aquilo que dizemos mentalmente sobre nós mesmos, pode elevar nossa autoconfiança ou nos afundar em autodepreciação. A linguagem é ferramenta de conexão, mas também de destruição, quando usada irresponsavelmente. Por isso é preciso desenvolver consciência sobre o que dizemos, como dizemos e por que dizemos. A educação emocional deveria incluir a aprendizagem sobre o uso consciente da linguagem. Ensinar desde cedo que palavras machucam, curam e têm peso é preparar indivíduos para uma convivência mais empática e respeitosa. A empatia começa pela escuta, mas também pela fala cuidadosa,
Dizer a verdade não precisa ser cruel. Dar feedback não precisa ser humilhante. Corrigir não precisa ser ofensivo. A sabedoria em saber usar a língua para construir e não destruir. Diante disso, cabe a cada um refletir. As minhas palavras têm gerado vida ou morte? Que marcas deixo nos outros com aquilo que digo? Reconhecer o poder da língua é o primeiro passo para usá-la com responsabilidade, amor e consciência. A linguagem como ferramenta de construção ou destruição. A linguagem é um dos maiores dons da humanidade. Através dela, somos capazes de expressar emoções, articular ideias, estabelecer vínculos e influenciar realidades. Contudo, esse dom vem acompanhado de uma responsabilidade. O uso consciente da palavra. Muitas pessoas não percebem que a maneira como se comunicam pode fortalecer ou enfraquecer aqueles com quem convivem. Frases ditas no calor do momento, sem filtro ou empatia, podem provocar danos profundos e duradouros. Por outro lado, uma palavra dita com sensibilidade e intenção positiva tem o poder de transformar uma situação adversa. O acolhimento verbal pode ser o primeiro passo na reconstrução da autoestima de alguém ferido pela vida. Em momentos de crise emocional, as palavras funcionam como um antídoto ou como um veneno. Uma conversa empática pode evitar uma tragédia, enquanto uma zombaria ou julgamento pode empurrar uma pessoa ainda mais para o abismo. Em lares onde a comunicação é violenta, a linguagem contribui para ciclos de dor e repetição de traumas. Filhos que crescem ouvindo insultos tendem a internalizar essas palavras como verdades absolutas sobre si mesmos. Além disso, em relações abusivas, a manipulação verbal é uma arma poderosa. Palavras são usadas para controlar, diminuir, confundir e isolar. Esse tipo de linguagem não deixa marcas físicas, mas fere tão profundamente quanto a violência física. Nas instituições de ensino, a forma como professores se comunicam com os alunos pode estimular o amor pelo aprendizado ou desencadear medo e insegurança. Um elogio sincero pode acender uma faísca de autoconfiança em uma criança. O mesmo ocorre nas lideranças. Chefes que sabem motivar com palavras constroem equipes fortes e resilientes. Aqueles que apenas criticam, desvalorizam ou ironizam contribuem para ambientes tóxicos e improdutivos. A linguagem, portanto, é mais do que um meio de comunicação. Ela é um ato de criação. Com ela, construímos realidades. Palavras moldam culturas, comportamentos e crenças. O que se repete verbalmente tende a se tornar verdade social. A mídia, como grande propagadora de discursos, tem influência imensa. Discursos de ódio, por exemplo, nascem de palavras que alimentam preconceitos. Já campanhas educativas e mensagens de paz contribuem para a construção de uma sociedade mais justa. No plano pessoal, palavras de afirmação têm um impacto poderoso. Pessoas que cultivam o hábito de afirmar coisas positivas sobre si mesmas tendem a desenvolver maior confiança e coragem para enfrentar desafios. É por isso que muitos terapeutas utilizam técnicas como a autoafirmação e o uso consciente da linguagem na reestruturação cognitiva. Mudar o vocabulário interno é parte essencial do processo de cura. Compreender o alcance da linguagem é entender que cada palavra lançada é como uma semente. Pode gerar frutos de vida ou de destruição. Uma vez dita, a palavra não pode ser recolhida. Por isso é preciso sabedoria antes de falar. Cuidar da linguagem é um exercício diário de empatia, autocontrole e responsabilidade. Saber ouvir antes de responder, pensar antes de julgar e ponderar antes de criticar são atitudes que evitam conflitos e dores desnecessárias. Em suma, a língua é uma ferramenta que pode ser usada para levantar ou derrubar. Cabe a cada um escolher seu uso com consciência e propósito. Lembrando sempre
que toda palavra tem um destino e um impacto para o bem ou para o mal. Palavras que curam. O poder terapêutico da linguagem. Poucas pessoas compreendem verdadeiramente o poder curativo que reside nas palavras. Em muitos momentos de dor e confusão, o simples ato de ouvir algo acolhedor, gentil e respeitoso pode ser a chave para a transformação emocional. A linguagem usada em ambientes terapêuticos é prova disso. Psicólogos, terapeutas e conselheiros utilizam a palavra como principal instrumento de trabalho. A escuta empática e a devolutiva sensível são capazes de trazer alívio e clareza mental. Há casos em que uma única conversa muda o curso da vida de alguém, não por ser espetacular, mas porque, naquele momento, a pessoa ouviu exatamente o que precisava para se reencontrar com a própria força. As palavras funcionam como pontes. Quando bem escolhidas, aproximam o outro de si mesmo e do que ele sente. A clareza verbal ajuda na organização emocional e permite que sentimentos difíceis sejam nomeados e entendidos. É por isso que há tanto valor em validar os sentimentos do outro com palavras como "eu entendo", "estou com você", "isso faz sentido". Essas expressões, ainda que simples, abrem espaço para o outro existir com dignidade emocional. No campo da medicina, médicos e enfermeiros que se comunicam com a humanidade ajudam no processo de cura. Pacientes que se sentem escutados e respeitados respondem melhor ao tratamento e confiam mais em seus cuidadores. No luto, a linguagem é fundamental. Saber o que dizer a quem perdeu alguém é um ato de amor. Evitar clichês frios e optar por presença e escuta pode aliviar dores intensas e evitar ressentimentos. A espiritualidade também reconhece o valor da palavra na cura. Orações, mantras e cânticos têm o poder de confortar a alma, acalmar o coração e renovar esperanças. Mesmo sem explicações científicas, o efeito positivo é real. A autoajuda e o coaching trabalham com afirmações positivas como forma de reprogramar a mente. Frases como "eu sou capaz", "eu mereço", "eu confio em mim", podem parecer simples, mas repetidas com convicção produzem mudanças significativas. Nas relações amorosas, palavras de afeto sustentam a intimidade. "Eu te amo", dito com sinceridade, tem mais poder do que qualquer presente. Dizer ao outro que ele é importante, desejado e valorizado nutre o vínculo diariamente. Mesmo quando há conflitos, a escolha das palavras define o rumo da situação. Expressar-se com firmeza sem agressividade, dizer o que sente sem acusar o outro, são atitudes que evitam feridas desnecessárias. Na infância, as palavras que a criança ouve moldam sua identidade. Crianças elogiadas por seu esforço e coragem tendem a se tornar adultos mais seguros. Já as que ouvem palavras de desvalorização carregam marcas profundas. A linguagem também é um caminho de reconciliação. Saber pedir perdão com verdade e reconhecer o erro com humildade são gestos que curam feridas antigas. O perdão muitas vezes começa com uma frase simples, mas poderosa. Cuidar das palavras que oferecemos ao mundo é também cuidar da nossa própria saúde emocional. Ao cultivar uma fala mais compassiva, tendemos a atrair ambientes mais acolhedores, relações mais profundas e uma vida mais leve. Portanto, ao invés de usarmos nossa língua como um instrumento de julgamento e crítica destrutiva, podemos escolher usá-la como ponte de cura. Cada palavra é uma semente. Que possamos semear cura, afeto e verdade onde quer que falemos. Palavras que ferem. As cicatrizes invisíveis da linguagem, embora não deixem marcas visíveis. Palavras têm o poder de causar feridas profundas e duradouras. Insultos, humilhações, sarcasmo e julgamentos maldosos são formas de violência verbal que afetam diretamente a saúde emocional de quem os recebe. Muitas vezes,
O sofrimento causado por palavras ofensivas é minimizado pela sociedade. Frases como "foi só uma brincadeira" ou "você está exagerando" servem para desacreditar a dor do outro e perpetuar o ciclo de agressão. Esse tipo de violência verbal é comum em diversos contextos, dentro das famílias, nas escolas, no ambiente de trabalho e até mesmo em círculos de amizade. Em todos esses lugares, palavras mal utilizadas criam rachaduras nos vínculos. A infância é uma fase especialmente sensível a esse tipo de agressão. Crianças que crescem ouvindo frases como "você não serve para nada" ou "você é um problema" internalizam essas mensagens e carregam-nas como verdades pessoais. Na escola, o bullying verbal é um dos maiores vilões. Apelidos pejorativos, zombarias e exclusões verbais causam danos sérios à autoestima, gerando traumas que podem acompanhar a pessoa por toda a vida adulta. No ambiente profissional, palavras depreciativas vindas de superiores hierárquicos ou colegas afetam a motivação e o bem-estar psicológico. Críticas destrutivas, ironias ou comentários sarcásticos corroem a autoconfiança do trabalhador. Nas relações afetivas, a linguagem agressiva ou passivo-agressiva muitas vezes é confundida com sinceridade ou temperamento forte. Porém, quando há uma constância de palavras que diminuem o outro, há abuso emocional. Mesmo no trânsito, em filas ou interações rápidas do dia a dia, o uso impensado da palavra pode desencadear conflitos. Palavras agressivas, ditas no impulso, criam ambientes de tensão e hostilidade. A comunicação violenta não se limita ao que é dito, mas também ao que é sugerido com entonação, sarcasmo ou silêncio carregado de julgamento. Tudo isso comunica desrespeito e pode ferir profundamente. Além de causar sofrimento emocional, as palavras que ferem podem influenciar comportamentos autodestrutivos. Pessoas que escutam constantemente que são inúteis ou indesejadas muitas vezes desenvolvem quadros de depressão ou ansiedade. Estudos mostram que vítimas frequentes de violência verbal têm maior tendência ao isolamento social, à baixa autoestima e ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas. O corpo sente o impacto daquilo que a alma escuta. O mais preocupante é que muitas dessas feridas verbais não são reconhecidas nem por quem agride, nem por quem é agredido. A normalização da violência verbal torna difícil identificar os danos que ela causa. Mudar esse cenário exige consciência e reeducação. É necessário entender que palavras negativas, mesmo que ditas sem intenção de machucar, têm consequências reais na vida do outro. A empatia deve ser a base da linguagem. Colocar-se no lugar do outro antes de falar pode evitar muitas dores. A comunicação deve ser pautada pelo respeito, mesmo nos momentos de discordância. Assim como palavras constroem, também destroem. E as cicatrizes causadas por palavras ofensivas podem demorar mais a sarar do que as feridas físicas. Falar com responsabilidade é um dever humano. A língua pode ser espada ou ponte. A escolha é nossa. A palavra no ambiente familiar. Formação ou fragmentação. O ambiente familiar é o primeiro espaço onde aprendemos a nos comunicar, onde a linguagem molda não apenas o vocabulário, mas também a visão que temos de nós mesmos e dos outros. Nesse contexto, as palavras assumem um papel formador ou destrutivo. Palavras ditas pelos pais irresponsáveis durante a infância têm um peso imenso. Frases como "você é incrível" ou "eu acredito em você" se tornam âncoras emocionais para toda a vida. O oposto também é verdadeiro. Ofensas e críticas constantes criam insegurança duradoura. A forma como os adultos falam entre si diante das crianças ensina mais do que qualquer sermão. Oh, Tom Duvaz! O respeito mútuo e a paciência nos diálogos cotidianos ensinam, na prática, como lidar com conflitos de forma saudável. Em famílias onde a comunicação é marcada por gritos, ironias
silêncios punitivos ou explosões verbais, os laços se tornam frágeis e tensos. A palavra deixa de ser instrumento de afeto e passa a ser arma de guerra. A linguagem amorosa no lar é um fator de proteção emocional. Crianças que crescem em lares onde se fala com ternura desenvolvem maior autoconfiança, inteligência emocional e facilidade em se relacionar com os outros. Por outro lado, a ausência de diálogo também é prejudicial. O silêncio entre pais e filhos, ou entre cônjuges, pode ser tão doloroso quanto palavras agressivas. A falta de comunicação gera distanciamento, ressentimentos e suposições equivocadas. Os conflitos familiares, inevitáveis em qualquer convivência, precisam ser mediados por palavras que construam pontes, não muros. Saber pedir desculpas, expressar sentimentos e ouvir com atenção são gestos que mantêm a unidade da família. A linguagem também é transmissora de valores familiares. Frases recorrentes como aqui, a gente se ajuda ou respeitamos uns aos outros, reforçam o senso de pertencimento e responsabilidade coletiva dentro do lar. Os momentos de correção e disciplina também exigem atenção com as palavras. Corrigir sem humilhar é uma arte que exige equilíbrio entre firmeza e afeto. A crítica deve focar no comportamento, nunca na identidade da criança. Palavras ditas em situações de dor ou crise familiar também têm impacto profundo. Saber o que dizer diante de uma perda, uma decepção ou um fracasso é sinal de maturidade emocional. Muitos conflitos familiares se perpetuam por frases mal interpretadas ou mal colocadas. Por isso, é fundamental buscar clareza e empatia na comunicação, perguntando e ouvindo antes de julgar ou reagir. A palavra tem poder restaurador. Eu te perdoo, eu te amo, ou mesmo um simples vamos tentar de novo pode mudar completamente o rumo de uma relação que estava se desgastando. Quando um membro da família aprende a usar bem a linguagem, ele pode ser o agente de transformação daquele núcleo. A fala pacificadora, sensata e respeitosa tem o poder de contagiar os outros positivamente. É importante lembrar que a linguagem familiar não se limita ao verbal. O tom de voz, os gestos, as expressões faciais e o olhar também comunicam menos, e muitas vezes com mais força do que as palavras ditas. Em suma, a linguagem no ambiente familiar pode ser uma fonte de afeto, união e desenvolvimento ou um campo minado de ressentimentos e dor. O que escolhemos dizer e como dizemos constrói os alicerces emocionais de quem vive conosco. A influência da linguagem no discurso social e político. A comunicação no âmbito social e político é fundamental para a formação de opiniões e a condução das decisões coletivas. A forma como os discursos são elaborados pode mobilizar massas ou semear divisões profundas na sociedade. Líderes políticos e figuras públicas possuem um enorme potencial de influência ao escolher suas palavras. Suas declarações podem inspirar esperança, unir diferentes grupos, ou, por outro lado, fomentar o ódio e a intolerância. As campanhas eleitorais frequentemente utilizam estratégias de linguagem para atrair eleitores. Slogans impactantes e mensagens simples, mas carregadas de significado, conseguem transformar debates complexos em narrativas acessíveis e, por vezes, polarizadoras. Os meios de comunicação têm também um papel decisivo, pois amplificam discursos políticos e sociais. A forma como uma notícia é veiculada ou interpretada pode alterar a percepção do público, influenciando diretamente decisões e comportamentos sociais. No cenário internacional, discursos de líderes mundiais podem ser determinantes para o clima político global. Uma declaração bem estruturada pode diminuir tensões, enquanto palavras descuidadas podem desencadear conflitos diplomáticos.
A retórica persuasiva é uma ferramenta muito utilizada por oradores. Ao empregar metáforas, analogias e repetições, é possível criar uma mensagem que ressoa profundamente nos corações e mentes, muitas vezes ultrapassando a razão. Contudo, a mesma retórica pode ser pervertida para manipular opiniões. Quando se utilizam palavras de forma distorcida, há o risco de enganar o público, criando uma falsa sensação de unidade ou de urgência que pode levar a ações precipitadas. O debate público se enriquece com a diversidade de opiniões, mas também pode ser prejudicado por discursos que incitam à hostilidade. Palavras que difamam ou desqualificam o adversário político, minam o diálogo democrático, incentivam a polarização. Nos movimentos sociais, a palavra é arma de transformação. Frases de resistência e de luta pela justiça social são capazes de encorajar indivíduos a se mobilizarem contra as desigualdades e a construírem uma sociedade mais inclusiva. Porém, quando a linguagem é utilizada para dividir e discriminar, o impacto pode ser devastador. Mensagens de ódio e preconceito alimentam conflitos e agravam crises sociais, demonstrando o lado destrutivo do discurso irresponsável. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas vem acompanhada da responsabilidade de não propagar informações falsas ou enganosas. A busca por um discurso ético e construtivo é essencial para o fortalecimento da democracia. A educação crítica e o acesso a informações de qualidade são caminhos para que a população aprenda a filtrar e interpretar os diversos discursos que circulam na sociedade. Essa capacidade de discernimento é uma defesa contra a manipulação verbal. Em tempos de crise, como durante uma pandemia ou conflitos sociais, as palavras se tornam ainda mais poderosas. Mensagens de orientação, solidariedade e esperança podem salvar vidas, enquanto a desinformação pode comprometer a saúde coletiva. Portanto, a responsabilidade de todos os atores sociais na escolha e divulgação das palavras não pode ser subestimada. Cada declaração tem o potencial de influenciar não apenas a opinião individual, mas também o rumo de uma nação inteira. Em suma, o discurso social e político revela de forma clara como a língua pode ser tanto instrumento de vida, promovendo união e progresso, quanto de morte, propagando conflitos e desinformação. Cabe à sociedade cultivar uma comunicação ética e consciente para construir um futuro mais justo. O impacto das palavras na autoimagem e identidade pessoal. Desde os primeiros anos de vida, a maneira como somos tratados e descritos pelas pessoas à nossa volta molda a forma como nos enxergamos. A linguagem direcionada a nós se torna um espelho psicológico, refletindo e moldando nossa identidade. Palavras como "você é inteligente", "você é importante" ou "você tem valor" constroem pilares internos de autoconfiança. Quando ditas com sinceridade e frequência, essas afirmações tornam-se parte do nosso discurso interno. O problema surge quando, em vez de afirmações positivas, ouvimos críticas destrutivas, ironias e humilhações constantes. Termos como burro, incapaz ou feio se transformam em feridas profundas na identidade emocional. Essas palavras negativas, mesmo quando ditas em tom de brincadeira, podem ser internalizadas. Muitas pessoas carregam traumas originados em comentários aparentemente inofensivos, mas que as fizeram duvidar de si mesmas. A construção da autoimagem é um processo delicado, constantemente influenciado pela linguagem dos outros. É comum que uma pessoa se veja de forma negativa apenas porque alguém de referência falou mal dela repetidamente. O diálogo interno menos aquilo que dizemos para nós mesmos em silêncio. Muitas vezes é um reflexo direto daquilo que ouvimos no passado. Se fomos elogiados, tendemos a acreditar em nosso valor. Se fomos desprezados, lutamos contra a autodepreciação. É nesse ponto que a palavra ganha um caráter quase invisível
mas profundamente poderoso. Ela constrói a voz interior com a qual nos relacionamos todos os dias. Essa voz pode ser uma amiga ou uma carrasca. Em muitos casos, a raiz da insegurança pessoal está em palavras ou frases ouvidas na infância ou adolescência. Quando não são curadas, essas memórias verbais viram crenças limitantes, restringindo nossos sonhos e escolhas. Por isso, o processo de autoconhecimento também envolve revisar as palavras que acreditamos sobre nós mesmos. Reestruturar essas mensagens internas é parte essencial do amadurecimento emocional. Psicólogos frequentemente trabalham com técnicas de ressignificação, ajudando pacientes a substituir pensamentos autodepreciativos por afirmações mais verdadeiras e gentis. É um trabalho de reconstrução da narrativa interna. A linguagem tem poder de libertar. Quando nos damos o direito de nos descrever com generosidade, reconhecendo virtudes, conquistas e potencial, menos abrimos caminho para uma identidade mais saudável e confiante. Do mesmo modo, aprender a se defender verbalmente impondo limites e rebatendo palavras injustas é um ato de amor próprio. Nem tudo que ouvimos deve ser absorvido. Algumas palavras precisam ser devolvidas ao emissor. É também importante refletir sobre as palavras que dirigimos aos outros. Podemos estar ajudando a construir identidades ou contribuindo para que alguém duvide de si mesmo, sem nos darmos conta do poder daquilo que dizemos. Cuidar da linguagem que usamos ao falar conosco e com os outros é um exercício diário de consciência. É um processo de reaprendizagem, onde escolhemos cultivar palavras que afirmam a vida, a dignidade e o valor de cada ser humano. Portanto, a língua tem sim o poder de formar ou deformar a identidade pessoal. Quando usada com intenção e empatia, torna-se ferramenta de cura, afirmação e transformação. Quando mal utilizada, pode silenciar, envergonhar e destruir. A escolha, mais uma vez, está na ponta da língua. A linguagem nas relações amorosas, construção ou ruína, em qualquer relacionamento amoroso. A comunicação é o fio condutor que mantém os corações conectados. As palavras são o meio pelo qual os sentimentos são expressos, limites são definidos e vínculos são fortalecidos ou destruídos. No início de uma relação, o uso da linguagem é carregado de doçura. Elogios, palavras de admiração e expressões de carinho criam um ambiente de segurança emocional. Essa fase é marcada por encantamento verbal. Com o tempo, no entanto, a familiaridade pode trazer descuido. Frases secas, respostas ríspidas e desatenção verbal começam a desgastar aquilo que foi construído com cuidado no início da relação. Casais que mantêm o hábito de se comunicar com gentileza e clareza tendem a ter relações mais duradouras. Dizer obrigado, me perdoe, tô aqui por você, faz diferença até nos momentos mais simples do cotidiano. Por outro lado, críticas constantes, acusações, sarcasmos e comparações são formas de violência verbal que vão corroendo o respeito mútuo. Você nunca faz nada certo pode ser mais destrutivo que um silêncio. É importante lembrar que em uma discussão, o problema não é o conflito em si, mas como ele é conduzido. Falar com respeito, mesmo na divergência, é essencial para que o diálogo não se torne uma batalha de egos. Algumas palavras podem ferir mais do que qualquer ação. Em momentos de raiva, frases impensadas, como me arrependo de estar com você, ou você é um peso na minha vida, deixam marcas difíceis de apagar, mesmo com perdão posterior. O uso da linguagem não violenta é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Trata-se de falar sobre sentimentos e necessidades, sem atacar ou culpar o outro. É comunicação com empatia. As palavras também servem como termômetro da relação. A ausência de diálogo, ou a sua substituição por ironias ou monossílabos,
pode ser um sinal de que algo precisa ser revisto com urgência. Os apelidos carinhosos, as declarações de amor e os elogios sinceros nunca perdem o valor, mesmo após anos de convivência. Pequenas palavras de afeto mantêm acesa a chama do vínculo emocional. O cuidado com a linguagem deve se estender também às conversas sobre assuntos delicados, como sexualidade, finanças ou expectativas. Falar sobre esses temas com maturidade fortalece a intimidade e a parceria. Pedir desculpas quando se erra, sem rodeios ou justificativas, é um ato de coragem e amor. A linguagem do arrependimento sincero pode restaurar relacionamentos à beira do rompimento. Da mesma forma, perdoar verbalmente é libertador. Dizer eu te perdoo e não apenas insinuar fecha ciclos e cura feridas. A palavra falada tem um efeito psicológico muito mais potente do que o perdão silencioso. Relacionamentos saudáveis são nutridos diariamente com palavras de incentivo, escuta ativa e declarações intencionais de afeto. Amar é também comunicar, dizer, ouvir e compreender. Assim, nas relações amorosas, a língua pode ser a ponte que une ou a lâmina que separa. Com ela construímos lares, sonhos e histórias. Ou, com descuido, podemos destruir tudo. Amar é também escolher bem as palavras. A linguagem no ambiente de trabalho. Poder, respeito e conflito. No ambiente profissional, a comunicação exerce papel fundamental para o desenvolvimento da equipe. A produtividade e o clima organizacional. A palavra, quando usada com responsabilidade, fortalece relações e promove resultados positivos. O líder, que domina a arte da comunicação assertiva, inspira confiança e motiva sua equipe. Palavras claras, transparentes e respeitosas criam um ambiente propício ao diálogo aberto e à colaboração. Por outro lado, a linguagem agressiva, o tom autoritário e a crítica destrutiva geram medo e desmotivação. Colaboradores que sentem-se constantemente desvalorizados tendem a perder o engajamento e o compromisso. O feedback, quando oferecido com equilíbrio, é uma ferramenta poderosa para o crescimento profissional. Críticas construtivas devem ser acompanhadas de sugestões e reconhecimento, para que sejam percebidas como oportunidades e não ameaças. Além do feedback formal, o cotidiano no trabalho está repleto de interações verbais que impactam o clima organizacional. Cumprimentos, agradecimentos e palavras de incentivo fortalecem os vínculos interpessoais. A comunicação no trabalho também exige sensibilidade para as diferenças culturais e pessoais. O que é considerado aceitável em um contexto pode ser ofensivo em outro. Saber adaptar a linguagem é uma habilidade valiosa. Situações de conflito são inevitáveis, mas a forma como são resolvidas depende diretamente da comunicação. O uso da palavra para expressar sentimentos, necessidades e limites, sem agressividade, contribui para a conciliação. Conversas difíceis, como demissões ou mudanças de função, devem ser conduzidas com cuidado e empatia. Palavras mal escolhidas nesses momentos podem gerar traumas e prejudicar a reputação da empresa. O ambiente de trabalho ideal é aquele onde a palavra é instrumento de inclusão e valorização. Linguagem preconceituosa, piadas ofensivas ou comentários discriminatórios são formas de violência que destroem a cultura organizacional. A tecnologia também influencia a comunicação no trabalho. Mensagens escritas, e-mails e chats são canais que requerem atenção redobrada para evitar mal-entendidos ou interpretações equivocadas. O tom e a escolha das palavras em mensagens digitais precisam ser claras e respeitosas, já que a ausência da linguagem corporal pode dificultar a compreensão do contexto e das emoções. Treinamentos em comunicação assertiva e inteligência emocional
São investimentos que beneficiam toda a organização, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Líderes que incentivam a expressão sincera, o diálogo aberto e a escuta ativa criam equipes resilientes, capazes de enfrentar desafios com criatividade e cooperação. A valorização da palavra no ambiente profissional é um diferencial que impacta diretamente na qualidade dos serviços, na retenção de talentos e na imagem da empresa no mercado. Portanto, no universo corporativo, a língua pode ser a ferramenta que edifica carreiras ou destrói sonhos. Usá-la com sabedoria é uma arte que requer atenção, respeito e empatia. A comunicação correta é o alicerce do sucesso coletivo. O papel da língua na educação. Formação de mentes e corações. A educação é o campo privilegiado onde a língua exerce seu poder mais transformador. Por meio da comunicação, professores transmitem não só conhecimento, mas valores, cultura e formas de pensar. Palavras de encorajamento e reconhecimento podem despertar o interesse e a autoestima dos alunos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento pessoal. Você consegue pode ser o impulso que faltava para o estudante persistir. Ao contrário, críticas excessivas, comparações desfavoráveis e palavras desmotivadoras tendem a gerar bloqueios, inseguranças e até mesmo o abandono da escola. A linguagem pedagógica precisa ser cuidadosa para não se tornar barreira. O professor, como mediador do saber, deve ser consciente do poder que suas palavras têm na formação de cidadãos críticos e empáticos. A escolha do vocabulário e o tom empregado influenciam a maneira como os alunos recebem a mensagem. Ensinar não é apenas passar conteúdo, mas inspirar o amor pelo conhecimento. A linguagem usada em sala de aula pode transformar matérias difíceis em aventuras fascinantes ou em obstáculos intransponíveis. O diálogo entre professor e aluno deve ser aberto e respeitoso, valorizando as perguntas, dúvidas e opiniões. Palavras que promovem o respeito e a escuta ativa criam um ambiente seguro para o desenvolvimento intelectual. Além disso, o papel da linguagem na educação vai além da escola. Pais, familiares e a comunidade participam desse processo, reforçando ou enfraquecendo a motivação do estudante com suas próprias palavras. A educação emocional, cada vez mais valorizada, também depende da palavra para ensinar a lidar com sentimentos, conflitos e relações interpessoais. Falar sobre emoções ajuda a formar mentes equilibradas. Língua é também instrumento para desconstruir preconceitos e promover a diversidade. O discurso educacional deve ser inclusivo, respeitando e valorizando as diferenças culturais, sociais e individuais. Metodologias ativas, que estimulam o protagonismo do aluno, dependem da comunicação clara e motivadora. Professores que sabem usar a palavra para provocar o pensamento crítico contribuem para a formação de cidadãos conscientes. A oralidade e a escrita são habilidades essenciais que se desenvolvem na escola. E o estímulo à expressão verbal e escrita abre portas para o sucesso acadêmico e profissional. A avaliação, quando feita com cuidado na escolha das palavras, pode ser um momento de aprendizado e crescimento, e não apenas de julgamento ou punição. O respeito à diversidade linguística dos alunos, incluindo variações regionais e culturais, é fundamental para valorizar suas identidades e fortalecer a autoestima. A palavra do professor pode ser a semente que gera grandes mudanças na vida dos alunos. Educação de qualidade é aquela que reconhece o poder transformador da língua. Em síntese, a língua na educação é um instrumento de vida, capaz de abrir horizontes, construir sonhos e formar seres humanos completos. Seu uso consciente é vital para que a educação cumpra seu verdadeiro papel. E aí, percebeu o quão poderoso é o que sai da nossa boca? A língua pode ser uma semente que planta vida, amor e esperança, ou pode ser uma lâmina que fere e destrói. A escolha está nas nossas palavras, no cuidado que temos
ao falar para nós mesmos e para os outros. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem hoje e ajude a espalhar essa força transformadora. Antes de ir, não esquece de deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade que valoriza o poder da palavra e fique de olho nos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tem muito conteúdo especial esperando por você. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.